Ai, cintilantes, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu preciso cuidar das minhas plantas, eu preciso comer, eu preciso organizar o meu cantinho. E hoje eu começo como aprendiz da Mãe Árvore. Eu não sei se eu vou dar conta de tanta coisa. Como que eu vou fazer para conseguir organizar tudo? E tem o mais importante do meu dia, que é brincar. Que horas que eu vou poder brincar? Flora, Flora, lembra que eu te falei? Se organizar direitinho, a gente consegue. Pensando bem, eu lembrei de uma história que a Mãe Árvore falou sobre o tempo. Ela falou que o tempo, ele é mágico e a gente pode usar ele para deixar o nosso dia mais divertido, se a gente souber usar. Mas como que eu vou conseguir fazer isso no meu dia? Deixa eu pensar aqui. Pensa, Flora. Acho que eu tive uma ideia. Eu vou fazer um quadro de rotinas. Deixa eu ver se eu tenho todos os materiais que eu preciso. Eu vou precisar de lápis, de papel, de brilho e de criatividade. Vamos ver se eu tenho tudo aqui? Ih, eu tenho muito mais coisas. Vamos pegar esses materiais. E aí, cintilantes, o meu quadro de rotinas ficou desse jeito aqui. Eu dividi todas as atividades que eu preciso fazer no meu dia. O que eu faço pela manhã, o que eu faço no meio do dia, o que eu faço à tarde e à noite. Esse aqui é o dia da Flora. Cada dia a gente pode colocar o que a gente precisa e o que a gente gosta de fazer. E aí a gente vai ter tempo de fazer tudo, né? Outro jeito que eu fiz também, e que vocês podem fazer aí, é da semana inteira. Aqui no meu Reino Cintilante, a gente tem 7 dias da semana. O domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. E aí você pode fazer um quadradinho para cada dia desse aqui. E se tiver alguma atividade extra, também você pode colocar. E pode decorar do jeito que quiser. É só usar a imaginação e a criatividade. Se você não conseguir fazer sozinho, pode pedir alguém para te ajudar. Se quiserem me mandar fotos, eu vou amar receber, porque aí eu vou ter também outras ideias de como fazer. Combinado assim? Por falar em organização de tempo, lembrei que o meu dia de aprendiz é hoje, né? Eu vou voar até a Mãe Árvore para minha aula. Beijinhos, beijinhos cintilantes e até a próxima! Fazer o que tem que ser feito. A vida está cada vez mais corrida, mas com organização a gente até consegue fazer de tudo. Daí a importância da rotina. Ter hora para dormir, hora para acordar, hora da alimentação, hora das atividades. Com disciplina, limites, prioridades e uma boa comunicação, é possível equilibrar todas as atividades que a gente precisa fazer no nosso dia. Isso é importante sempre para todas as pessoas em todas as idades, mas é essencial ter essa rotina desde a primeira infância. É isso aí, vamos falar sobre esse assunto? Por isso as nossas convidadas são a orientadora parental Juliana Santos, que também é palestrante, e eu estou aqui com a mãe da Nina, com a mãe da Malu, a cantora Xana Freiner. Muito obrigada por estarem aqui conosco, muito bem-vindas. Vou começar aqui com a Juliana, já que ela trabalha com essa organização. A Juliana agora ela está trabalhando mais na rotina com telas. Mas antes da gente falar da tecnologia, e aliás, eu quero te chamar para assistir o nosso primeiro episódio, se você ainda não viu, e a gente falou sobre tecnologia. Ju, fala sobre a importância de ter rotina desde quando você entra um bebê dentro de casa. Grata pelo convite. A importância da rotina desde o início da vida, ela envolve uma organização, um planejamento estratégico para que esse desenvolvimento desse bebê seja contínuo, sem estresse, com qualidade de vida, né? Ela, mãe de 2, eu tenho uma filha e a gente sente rapidamente isso.
O bebê, ele precisa organizar todo o ciclo cardiano dele, que ele está ali, ele acabou de nascer, tudo mudou, ele saiu da barriguinha da mãe e ele está indo para um campo externo, um mundo totalmente novo. Quando implementa essa rotina, desde quando ele nasce, ele diminui o estresse. Melhora a qualidade de vida, esse bebê dorme melhor, esse bebê vai pensar melhor, esse bebê, as funções cognitivas desse bebê vai crescer com muito mais qualidade. Por exemplo, devido à vida corrida do dia a dia, desse mundo tão tecnológico que temos, e os pais trabalhando, normalmente o bebê se adapta à família, aos horários dos pais. E esse é um grande problema, logo no início da vida. Eu sei que é complicado, é conturbado, mas uma nova vida ali surgiu naquele seio familiar. O ideal é... A gente se adaptar à vida de quem está chegando. Exatamente, Daniele. Mas não é fácil, não, e eu acho que é um ponto que a gente estava conversando antes das gravações com a Xana. Exato. Rotina na minha vida não necessariamente é assim, o que cabe na minha casa, de repente não cabe na dela. E a Xana tem uma experiência, porque como a Xana é uma artista, é mãe de artista, Exato. essa questão de horários também acaba ficando um pouco desregulado. Como é que você conseguiu fazer essa organização, essa construção de rotina para que possa atender ao que a Juliana estava falando? Sim, eu não parei de estar nos palcos nem grávida e nem quando nasceram. Eu dei ali um período do resguardo, né? Então, esse início foi muito bom, muito tranquilo, porque eu tinha esse tempo para fazer toda uma rotina adequada às minhas filhas. Mas logo voltei para os palcos. Então, o que funcionou para mim, o que acontece? Eu acho que logo que os bebês nascem, tudo muda na vida da mulher e daquela família, né? Do casal, quando há o casal, né? Então, a gente optou por fazer com que a gente não passasse por nenhum tipo de estresse, né? E não passar por estresse quando se tem tanta responsabilidade, porque é uma vida, né? É muito complicado, né? Então, o que a gente conseguiu manter essa organização dos primeiros dias de vida, os primeiros meses ali, e foi tudo muito tranquilo, muito delicioso, porque a gente dividiu muito as etapas, como eu amamentei, né? Então, passei pela questão da fissura, então foi dolorido, mas o nosso combinado era, eu vou dormir enquanto eu posso. Pratiquei a cama compartilhada, que para mim acabava sendo muito mais tranquilo, muito menos estressante para mim, acredito que para minhas filhas também, porque a gente teve aquele contato o tempo inteiro e minha educação toda foi na base do contato, na base do olhar, sabe? Então, só que quando volto para os palcos, a minha rotina se torna noturna. Como fazer aquilo funcionar? Então, a gente optou sempre por, vamos estudar à tarde, todo mundo fica acordado até mais tarde, dorme até mais tarde, e aí lá pelas 10h30, 11 horas, todo mundo acorda, a gente faz É bem diferente, né? Sim, cada família tem as suas particularidades e isso tem que prevalecer. Não existe receita pronta, porque cada um tem as suas responsabilidades e a sua demanda. Por exemplo, a Xana, ela se encontrou no trabalho dela como cantora. Por que ela iria parar o trabalho para ter um horário comum por conta dos filhos? Lembrando que uma mãe realizada, os filhos têm a grande chance de serem pessoas realizadas na vida futura. E até é legal a gente falar sobre a importância dessa comunicação e de não querer seguir as receitas prontas que funcionou para o outro. Vou ter que trocar esse horário porque a criança precisa dormir 10 horas da noite. Então, cada família realmente estudar isso. E o legal da Xana é que tem uma diferença de idade de uma para outra, né? São 6 anos. 6 anos. Então, assim, a outra, como que você fez para casar essa diferença de idade com a sua rotina e fazer com que elas entendessem, vocês também conseguissem adaptar a rotina para todo mundo da família? Até porque eram 6 anos de uma rotina que depois se transformou. E é muito diferente. Né? O que funcionou com a Nina
não funciona com a Malu. Então, é a mesma casa, a mesma educação, mas são seres diferentes, com vontades diferentes, com realizações diferentes, porque a Nina é uma artista, ela gosta de estar na frente das câmeras, ela gosta desse universo, sabe? De dar entrevista, de poder ser fotografada, de ter pessoas em volta dela. A Malu não. A Malu, ela não gosta nem de ser fotografada. Então, as fotos da família, todo mundo me cobrava muito, né? Cadê a Malu? Eu disse, gente, a Malu não quer tirar a foto. Então, ela tá no direito dela de não querer aparecer. Então, a Nina sempre apareceu muito, a Malu não quer. E a gente respeita muito essa decisão dela, né? Porque é um ser humano, né? Com vontades. E foi muito difícil de realmente aprender tudo de novo, né? Aprender a lidar com a Malu. Então, a rotina teve também que ser assim, a Malu, a Nina gostava de dormir no horário certo, a Malu, ela enrolava um pouco mais, sabe? Malu queria ficar mais tempo comigo, foi mais apegada. A Nina também foi muito apegada, mas eu conseguia sempre lidar melhor. É o perfil dela, né? É o perfil, exato. Então, Juliana, eu queria, antes de você responder, já deixar aqui uma pergunta no ar. Na rotina, quando a gente fala de rotina, pontuar realmente hora para cada coisa. É também necessário, quando a gente se fala de crianças, levar a sério a hora da brincadeira. E a Vila Pindô, que é o lugar que a gente está gravando e é o nosso patrocinador, ele leva a brincadeira a sério. A Vila Pindô oferece uma experiência única e faz da sua festa um momento inesquecível. Tem uma casa incrível, um cardápio delicioso, um conceito de sustentabilidade muito bem aplicado em cada detalhe e também uma preocupação constante com segurança. Temos totens lúdicos e informativos em todos os brinquedos, que são inclusive da Fitzroy, fornecedor referência em brinquedos de aventura na América Latina. E até falar, puxando, né, esse gancho, sobre o brincar, né, dentro da rotina. A gente vê que, igual ela falou, a rotina totalmente atarefada, você falou sobre isso também. Os pais estão cada dia trabalhando mais, fazendo mais isso. E a gente, enquanto educador, né, enquanto família, a gente entende a importância do brincar. E aí, eu queria que você até ajudasse a gente a falar dessa importância de ter um momento na rotina da criança, do brincar livre, do ócio criativo. Como que isso é importante, até para a família entender essa importância, né? De ter espaços, de ter horários livres, que às vezes olha assim, mas tá fazendo nada, tá fazendo... É fazer nada mesmo? Qual é a importância desse ócio criativo, desse brincar livre? Sim, o brincar, ele é tão sério, ele é tão importante no desenvolvimento infantil que a Sociedade Brasileira de Pediatria solicita que, no mínimo, 60 minutos diários. E se for ao ar livre, no meio da natureza, numa praia, numa praça, onde essa criança está sentindo o vento, está em contato com elementos da natureza, é melhor ainda. Por quê? Porque é só a gente olhar para a gente, nós somos elementos da natureza, somos seres humanos e precisamos estar junto, em contato com a natureza em primeiro lugar. Quando essa criança está num espaço maior do que a casa dela, ela está olhando o céu, ela está tendo contato com árvores, folhas se mexendo, ela está trabalhando o campo visual dela, está melhorando ela entender, ver cada elementozinho, cada desenho, a distância, ter essa percepção visual mais aguçada. Quando essa criança interage com outras crianças, seja da idade menor do que elas, bebês, crianças maiores e adolescentes, o que ela está aprendendo ali? Interação social. E é isso que vamos fazer no meio do trabalho, né, Xana? Junto com a plateia ali, junto com a banda, os músicos tocando, isso a criança está treinando. Então, o brincar é treinar a vida de adulto. Mas a importância, como ela falou, sobre o ócio criativo, é naquele momento que você tem o espaço livre e você não interfere e essa criança fica. Eu vou fazer o quê?
Ai, que chato, não tem nada para fazer. Que, ai, fica olhando, deitada no sofá, olhando, ai, mas eu não tenho nada para fazer. Gente, esse momento, ele é maravilhoso. Não tenha pena dessa criança, desse bebê. Porque é ali que ele vai realizar diversas sinapses. Ele vai pegar uma informação dele de uma brincadeira ou de algo que ele pensou, vai pegar um objeto da casa, vai pegar um brinquedo e vai criar. Criar o quê? Uma brincadeira, narrar a história com um ponto diferente. E isso que ele está ampliando a criatividade. Atualmente, nós temos aí diversas ferramentas da inteligência artificial. Nossa, maravilhoso. Está ajudando muita coisa? Tá. Mas se eu não for criativo e minhas funções cognitivas não forem muito boas para solicitar aquilo que eu desejo, eu não vou saber utilizar muito bem as ferramentas que estão ali ao nosso alcance. Desculpa te interromper. E aí, quando a gente fica assim, você falou do ócio criativo, de quanto eu como mãe, quando Zé Pedro e Maria Fernanda estão lá sem fazer nada, e aí eu caio na besteira de ligar a televisão para assistir aquele canal, para ficar naquele desenho, aquele desenho que emenda no outro desenho, outro desenho, e aí eu limito, né? Acaba limitando esse ócio criativo. Sim, porque você não sabia, não se Não, culpe. claro. A gente erra sempre tentando acertar, né? Sim, claro. Por que acontece? Imagina você numa reunião de trabalho, numa multinacional, acontece um problema gravíssimo na empresa que tem que ser solucionado o mais rápido possível, porque milhões e milhões de reais estão sendo perdidos diariamente. Como é que se resolve isso? Tomada de decisão muito rápida. A criança que foi criativa, a criança que teve o tempo ósseo, ela é capaz, mais capaz. Ela sai na frente dessa reunião. Até porque, além da criatividade, ela desenvolve a autonomia, a confiança, nela mesma, né? Então, quando ela tá ali, ela aumenta o repertório dela. E aí, às vezes, o que acontece hoje com as crianças que estão lá nas telas, né? Voltando de novo nisso. Ela vai perdendo isso. Então, o que a gente pode fazer? Direcionar. Ai, mãe, não tenho nada pra fazer, que chato. Tô entediada. Então, assim, vamos criar uma brincadeira? Então, você pode dar uma pitadinha aqui, ó, um direcionamento. Essa capa aqui pode ser o quê? Uma capa de super-herói, não sei o quê. Sim. A gente direcionar para essa construção acontecer, desse brincar. Sim. Aí, até voltando aqui pra Xana, né, falando dessa importância do brincar livre, em contraste com isso, tem eu estava até estudando sobre a produtividade infantil. Então a gente vê a vida tarefada, parece assim, né? Quanto mais coisa a criança tem para fazer, mais interessante é a vida dela. E isso é uma construção do adulto, a gente se coloca. Tem que fazer o balé, tem que fazer a ginástica, tem que fazer o circuito, tem que fazer isso, tem que ir para a escola. E aí, como que você conseguiu casar a Nina, que é super criativa, gosta de fazer várias coisas, como que você conseguiu dar essa liberdade dela, ter o tempo livre e encaixar nessa rotina que é super atarefada? Então, primeiro que a gente leva desde sempre, e Rebeca me conhece há muitos anos, sabe disso, a brincadeira lá em casa é algo muito sério. Isso. É muito importante. A gente transformou toda a educação das nossas filhas em cima dessa criatividade. Somos todos criativos dentro de casa, isso com certeza a gente conseguiu, seria inevitável, né, essa transferência às filhas. Então, quando me torno mãe, era algo que eu sempre quis ser na minha vida, uma certeza que eu tinha. Nem toda mulher é assim e tá tudo bem também, mas era uma certeza que eu tinha, idealizava, era ser mãe. E eu digo muito que muitas coisas que aconteceu comigo, eu não queria que acontecesse com ela. Eu acho que isso também é uma forma da gente aprender a ser mãe, né? Mas a gente levava sempre muito a sério essa questão da brincadeira. Então, e também respeitando muito ao que elas gostavam de fazer. A Malu é muito criativa. A Malu é extremamente criativa. E falando sobre a tecnologia, eu acho que não ir contra a tecnologia, porque a tecnologia é a nossa realidade atual, mas saber utilizar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. A Malu, ela é bilíngue. Eu não sou, nem o pai. Mas como que a Malu aprendeu a falar inglês? Fez cursos, colocou na aula, nunca fez aula de inglês. Mas a Malu, ela desde pequenininha, ela se interessava pelos vídeos em inglês. Então, quando a gente apresenta um novo desenho, a gente pesquisa o que está sendo legal. Assim. Então, tem o Number Blocks, tem o Alpha Blocks, tem o Hey Dog, que são desenhos em inglês que ajudam a criança a se desenvolver.
sabe? E ela se desenvolve como ser humano através desses vídeos, mas também se desenvolve numa nova língua, né? Então, ela é muito criativa, desenha muito, né? Gosta de escrever esses desenhos, todos têm falas, os desenhos dela, e todas as falas são em inglês por escolha dela, sabe? Então, quando a gente organiza essa rotina, aquele tempo de estudo, o tempo da tela, que a gente acha que tem importante. Que ser feito, e Exato. o tempo de você Então a tela pra gente, ela é algo também importante, mas dentro de um período. Não é tela livre. Então não vamos é... passar para a Ju, que trabalha com essa rotina de tela. Sim. Tirar a tela não é o caminho. Não. Como é que a gente faz para usar de forma a não prejudicar o desenvolvimento e também para nós adultos? Porque quando eu conversando com a Juliana para convidá-la para o nosso programa, eu falei assim, que às vezes a gente tá lá, organiza tudo, né? Mas aí eu tô com o celular lá trabalhando e acabo deixando passar determinadas coisas. Então prejudica até pra gente, né? Prejudica. Então, só retornar o que a Shona falou sobre a brincadeira. Se você quer deixar a sua criança mais tempo brincando, permitir esse tempo Oscar, permita que a sua sala seja uma sala brincante, que a sua casa seja uma casa brincante. Como você pode fazer isso? Simplesmente tire tudo que é perigoso. Se você tem varanda, mesmo com tela, verifique se a tela de segurança lá do seu apartamento está ok. Tira puff, aquela coisa para a criança querer subir, olhar lá para baixo. Vê o que tem algum objeto cortante e deixa os jogos interessantes. E faça rodízio desses brinquedos também, jogos. Toda semana você tira o que ela menos brincou, a criança, e coloque outro no lugar. Deixar muito brinquedos pela casa, assim, não é muito legal. Muita oferta acaba desanimando a criança. Eles ficam irritados, sempre com pressa também, né? Aquela coisa, mexe com eles, ter demais opções. Ter demais. É o problema, a mesma coisa da tela. Se você tem um tablet muito bom, maravilhoso, que dá para você instalar diversos jogos, diversos desenhos, o que a criança começou a ficar entediante? Então, a gente faz isso. Vamos combinar. Exato. Não é verdade? É muito legal você falar sobre a gente criar um espaço brincante para a criança. Por quê? Porque até para a criança entender que aquela casa é dela também. Sim. Né? Então, vai fazer uma coisa da rotina da comida, como melhorar a alimentação, é tudo incluindo na rotina, né? E ter essa comunicação e a criança se sentir que aquela casa é dela. Aí, falando nisso... O pertencimento, que é Exatamente. tão importante Total. no desenvolvimento infantil. Falar sobre quais instrumentos que a família pode usar, um quadro de rotina, o que a família pode usar de instrumentos, você falou sobre até aplicativo, alguma coisa, para ajudar a construir essa rotina, que a criança consiga participar também dessa construção. Para que ela assimile, né? Eu gosto muito da criar um quadro de atividades de uma maneira manual, a própria família. Às vezes a gente fica, eu vou comprar isso, aquilo, outro, aí acaba demorando, passa um mês, passa dois, e a rotina deixou de ser tão eficaz assim. Então, pega uma cartolina, escreve como é a rotina. Então, antes de escrever nessa cartolina, você escreve no papel. Mas antes de escrever, tem um passo muito importante, que é o planejamento. Eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Qual é o valor da sua vida sem a rotina? De que vale a sua vida se você não implantar uma rotina eficaz? Né? Então, eu preciso planejar a minha rotina de acordo com o que eu quero para a minha vida. Dos meus objetivos. De acordo com o que eu quero para o meu filho. E aí eu vou ver, eu vou deixar o tempo de brincar, além de 60 minutos, na parte da manhã ou na parte da tarde? Quanto tempo eu vou delimitar para que ele faça atividade para casa? Ele vai para a explicadora, ele vai para o reforço escolar, ou ele vai fazer uma outra atividade? Quando muitas mães fazem essa lista, elas tomam um susto. Nossa, tá fazendo atividade demais. Ou então, por isso que ele está usando muita tela, porque aqui nesse horário não tem nada, vou colocar alguma outra atividade para que essa criança faça, ou esse adolescente, tá bom? Porque a importância da rotina, ela bem organizada, ela te dá um planejamento de vida, você fica ciente o que você quer para a sua vida, como você vai fazer e quanto tempo você vai levar para conquistar aquilo. Então, se você quer um filho que goste de estudar, isso vai levar um tempo, não é rápido. Se você quer um filho criativo, isso leva um tempo. E aí você vai começar a buscar informações, buscar profissionais, buscar vídeos como esse daqui do canal do programa Desenvolver, para que você possa
seguir. A segunda é qualidade de vida, porque essa criança, esse adolescente precisa de previsibilidade. Nós também. Eu preciso saber o que eu vou fazer quando eu acordo, depois do horário do almoço, o que vai acontecer. Isso diminui o meu estresse, isso melhora a minha qualidade de vida, minha organização. A terceira coisa é, além desse planejamento estratégico, a qualidade de vida e previsibilidade, que eu falei. Então, tem esses 3 pontos-chave, esse é importante. Aí depois você colocou no papel, monta a cartolina e deixa a criança participar, decorar. Para ela é uma brincadeira, Aí depois né? A gente você pode pode usar essa linguagem lúdica. Sim, existem vários também. sites que você monta a sua rotina ali, fica tudo muito bonitinho. Ju, eu queria, para a gente tá encerrando, falar rapidamente sobre o quanto tempo e como deve ser a questão da tela na rotina. Bem, não fiquem chateados comigo, não é, essa informação não é minha, é da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 2, não. Não. Por que não? Porque a criança ali, ela está aprendendo, ela tem que explorar o ambiente. E quanto mais ela fica hipnotizada, pior para o campo de visão, para os olhos, para o corpo dela, para a parte cognitiva. Essa criança tem que estar brincando, gesticulando, conversando, melhorar o repertório, o vocabulário, elaborar frases criativas também. De 3 anos a 5 é 1 hora, gente. Isso inclui televisão também. É 1 hora de tudo que é tela. Eu juro, tablet. Quando minha filha era pequenininha, eu não estudava isso a fundo. E olha que eu sou pedagoga também e psicopedagoga. Eu falei, não, quem criou essa tabela aqui é avô. Não tem filho pequeno, porque não é possível. E quando a gente estuda a fundo, aí é gritante os malefícios. Então, vai para casa brincante. Monta a sua sala brincante, sua casa. Depois de 7 a 11 anos, são 2 horas. E depois, no máximo, 3 horas com adolescentes. Então, como é que eu faço para diminuir esse desejo, esse gosto pela tela, pelo vício? Esse horário eu vou tirar desde já? Não tem estresse dentro de casa. Não cria mais conflito. Você vai diminuindo aos poucos. Com as minhas clientes, o que eu faço? Eu falo 0 tela de manhã para a gente, se possível, e para as crianças. À tarde, se estudar à tarde, ótimo, não vai ter tela. E à noite, determina um horário, porque para a rotina eficaz, ela começa no dia anterior. Preciso dormir bem, dormir no horário bom, assim, 9 horas da noite seria o ideal. Tela, luz forte, diminuir 2 horas antes de dormir. De preferência, pega o hábito antigo, ler livro, ao invés de ler. Contar história, inventar história com os filhos, né? Também, para si. Isso que eu estou falando é para o adulto também, é para a família. Então, quanto mais a minha filha, o meu filho está me vendo no celular, seja que eu estou trabalhando demais à noite, ela vai criar esse hábito, mesmo que eu não estou entregando o celular para ela ou para ele, quando ele estiver, é um hábito criado, porque isso faz parte dos neurônios espelhos. Total. Hoje pai. Giana, para que a gente vai encerrando, eu queria que você contasse rapidamente quando você precisou estar nos palcos, porque o da rotina, muitos pais, muitas famílias tem rotinas assim, tem trabalhos, profissões que demandam muito. Então, por exemplo, o plantonista, seja um segurança, seja um médico, enfim, um plantonista que trabalha em horários completamente diferentes da rotina dos filhos. Ele acaba não podendo estar presencialmente por muitas horas. Tem que ficar Então, quando você constrói uma rotina, você consegue estar presente, ainda que ausente. Ser presente, Você é presente. Então, e essa construção, a gente pensa muito, busca muito, porque o desenvolvimento das pessoas da nossa família precisam da companhia, da participação de todo mundo. Você, como artista, como que você conseguiu organizar isso para, como artista, não estar ausente em momento nenhum? Eu acho que a questão que a doutora falou, de trazer a participação da criança, eu sempre trabalhei muito isso. E eu acredito que a minha rotina
E a rotina delas é tão importante quanto. Sim. Então, fazer com que todo mundo possa expor o que é importante para si mesmo e fazê-las participar disso me ajudou muito, porque o que era importante para elas era importante dentro dessa rotina, sabe? E eu botei muito essa responsabilidade, eu falo muito dessa questão do treino, de trazer isso, sempre trabalhei muito essa questão do treino, então elas sempre tiveram voz ativa dentro de casa, sabe? E a questão da brincadeira, que eu estava até falando, vou ser rápida aqui, foi tão livre a brincadeira que as brincadeiras se transformaram em livros. A Nina é uma escritora que começou a escrever com 8 anos de idade e foi nessa da brincadeira. Ela transformava as brincadeiras em histórias. Vou mostrar aqui rapidinho. Essa fala sobre sonhos, esse aqui ela fala sobre bullying e esses são sobre a fome no mundo, são planos para a gente acabar com a fome no mundo. Então, são essas brincadeiras, esse lúdico que faz com que ela traga essa criatividade, seja presente. E a questão de conseguir organizar essa rotina, eu acho que foi muito dessa conversa. Eu acho que a conversa é fundamental até para a gente organizar uma rotina na vida das crianças. Com certeza. É isso, que desde cedo a gente vai entendendo e assimilando os horários e as regras. E vamos crescendo, nos tornando pessoas com mais senso de responsabilidade, de organização e também de segurança. E é interessante a gente reforçar isso, né? A importância para a criança também participar dessa construção da rotina, para ela se tornar um adulto melhor, mas também para ela aproveitar a infância, que é o que a gente quer, né? Como profissionais e como família, a gente quer que ela tenha uma infância feliz e o dia a dia da família também se torna um dia a dia mais leve e mais feliz também. É isso, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Se a gente pudesse, a gente ficava mais tempo, porque é muita história para contar. E essa é a intenção do Desenvolver, contar histórias, dividir histórias para desenvolver. Aqui a gente te convida a se envolver para desenvolver. Até o próximo programa.